Saudações em Goiás, 6h15. Olha lá, os curicacos já acordaram. As galinhas também, mas eu não vou alimentar elas agora não. Eu vou pegar sal proteinado e sal mineral, colocar na latinha pra gente ir atrás do gado, né? Andar de manhã faz bem pra saúde. Deixa eu mostrar. Ontem eu acumulei todos os ovos que nós tínhamos e coloquei 2 galinhas para chocar. Essa aqui, acho que, deixa eu ver se eu consigo ligar a luz aqui para mostrar ela. Olha lá, essa aqui. A outra é essa aqui, ó. Elas estão aqui esperando comida, mas está muito cedo, né? Depois as... Cá. Esse é o sal proteinado. Eu coloco disfarçado aqui no meio o sal mineral. Na verdade eu uso o sal proteinado para elas consumirem mais sal mineral. Eu sei onde elas dormem, eu vou ver se elas estão onde elas costumam dormir ou se elas estão lá em cima, perto da rodovia. Olha os curicacos fazendo a relia. Mas eu quero falar sobre outras coisas. Uma queda acentuada nas bolsas de valores, rebaixamento da nota dos Estados Unidos e o que anda acontecendo na França e na África. As galinhas, o gatinho atrás de mim como se fosse um cachorro, e vamos atrás das vacas. Ok. Houve queda acentuada em bolsa de valores pelo mundo inteiro. O gatinho continua atrás de mim. Deixa eu explicar. Gente, como eu disse ontem no meu último vídeo, só a bolsa de Nova York tem 46 trilhões de dólares em ativo. Isso dá mais de 1,5 vezes o PIB real dos Estados Unidos. É muito dinheiro. Vamos falar sobre a distribuição desse dinheiro. 1% dos investidores, especuladores, é porque não está investindo, está especulando. 1% dos especuladores, olha, o gato ainda está atrás de mim. 1% dos especuladores detém a posse de metade desse dinheiro, 23 trilhões de dólares. Aí, os outros 9% subsequentes detêm a posse de outros 40%. Dá uns 18 trilhões de dólares. Certo? E 5 trilhões estão na mão de 90% dos investidores. Então, achar que você tem um dinheirinho na bolsa te torna um especulador, não, né? É igual achar que por ter um Audi, um Porsche, você é dono dos meios de produção e rico. Não, não é assim não. Não é assim que a banda toca. Correto? Mas, veja, a estratégia funciona muito bem, porque muitos americanos têm dinheiro na bolsa. Então, eles são convencidos de que os interesses deles e os do mercado são os mesmos. Mas vamos falar uma coisinha aqui. A bolsa caiu. Ela vai quebrar, como eu disse. Ela vai quebrar porque os fundamentos é o mesmo caso que levou a rebaixamento da nota da dívida soberana dos Estados Unidos. Gente, o gatinho atrás de mim, meu Deus. Que é o seguinte. A dívida soberana dos Estados Unidos foi rebaixada pela FIST sob o argumento da instabilidade na gestão dos fundamentos. Na verdade, eles finalmente se deram conta que a dívida é impagável e que pagá-la exigiria, como é que os especuladores falam? Grandes sacrifícios, nunca deles. Grande sacrifício da população, certo? Se eles têm os Estados Unidos, hoje a dívida está em quase 35 trilhões de dólares. Só uma das dívidas. Eu estou falando da dívida pública do governo central dos Estados Unidos.
Não estou falando da dívida externa. Não estou falando do déficit em conta corrente. Todos esses ultrapassam a casa das dezenas de trilhões de dólares. Não estou falando da dívida imobiliária, de quase 20 trilhões de dólares. O gatinho de toda forma ele anda no meio do pasto, porque é um bom lugar para caçar ratos. Rato do cerrado que transmite antivirose. Nós temos a dívida das famílias, que nunca esteve tão alta. O endividamento médio dos Estados Unidos, pela primeira vez, ultrapassou em 50% a renda média. Quer dizer que na média as pessoas estão devendo 50% a mais do que ganham. Gente, isso não é sustentável. Não precisa ser um gênio para entender isso. Se a renda média do trabalhador americano é de 5.500 dólares e o endividamento médio do trabalhador americano é de 7.500 dólares, quer dizer que o americano médio está devendo mais do que ganha. O remédio que os especuladores, que o setor banqueiro, setor bancário, usa para combater a inflação, que está crescendo nos Estados Unidos, claro que cresce, porque a desdolarização está fazendo com que muito dinheiro que estava na mão de estrangeiros volte para os Estados Unidos, porque não é mais necessário, já que cada vez mais países fazem negócio em suas próprias moedas. Esse dinheiro que volta para os Estados Unidos ou se transforma em consumo, mas consumir o quê? Se os Estados Unidos não têm nem de longe a produção de antes. A não ser que eles aumentem o déficit comercial. Também já está na estratosfera. É outro déficit, certo? Ou esse dinheiro, para evitar causar inflação, ele seja aplicado em título da dívida pública americana. O problema de você aplicar em título da dívida pública americana é que ele está deixando de ser confiável. Então, daqui eu vi a vaquinha. Então, os especuladores exigem um prêmio cada vez maior para continuar emprestando dinheiro para os Estados Unidos. Esse prêmio já está em 5,25%. Mas já não basta. Eles querem mais. Aí se você aumenta a taxa de juros, que é o prêmio que você paga aos especuladores, para 6%, 7%, 8%, 9%, vai subir. Certo? Você também vai aumentar o montante da dívida. Pensem comigo aqui, a dívida já está em quase 35 trilhões. Se você aumenta ela, digamos, para 8%, quer dizer que só por ano os Estados Unidos vão ter que pagar o que? Mais de 2,5 trilhões só de juro. Mas, gente, já me lembraram que esses juros altos impactam apenas os títulos novos. Só que é muito mais complicado que isso. De fato, os títulos antigos ainda pagam os juros antigos, na faixa de 1%. Mas isso é um problema ainda maior do que o juro alto do título novo. Sabe por quê? Porque o governo dos Estados Unidos obriga os bancos a comprar parte desses títulos. E bancos pequenos têm um grande volume de dinheiro aplicado nesses papéis que estão pagando 1% de juros. O problema é que a inflação real já está em quase 8%. Então, na prática, esses bancos, são milhares de bancos pequenos, regionais, médios e até grandes bancos como o Wells Fargo, têm uma quantidade enorme de dinheiro empacado em título da dívida pública antiga que ainda está pagando um juro baixíssimo. Então, esses papéis deixaram de ser um seguro, como se fosse uma boia amarrada no pescoço, e agora são uma pedra amarrada no pescoço dos bancos, porque eles pagam menos que a inflação. Os bancos, na verdade, estão perdendo dinheiro, certo? Estão perdendo dinheiro. A hora que eles se derem conta disso, aí sim o sistema colapsa. Como eles estão pagando um juro tão alto? Se pagar 1 trilhão e pouco, o orçamento já não é o bastante. Eles têm que aumentar o limite da dívida, certo? Então essa pressão que os especuladores estão fazendo no governo dos Estados Unidos é para que o governo praticamente pague automaticamente esse juro da dívida. Só que isso tem um problema. Da onde eles vão tirar esse recurso? A arrecadação diminui. Sabe por que a arrecadação diminui? Os ricos nos Estados Unidos pagam ainda menos impostos que o Brasil. Certo? O Brasil não cobra imposto de rico. Latifundiário não paga imposto. Mineradora não paga imposto.
Especulador financeiro não paga imposto. O Brasil é um país onde rico não paga imposto. Quem sustenta esse país é a classe média e os pobres. Pronto, chamamos o gado, acho que ele desce com nós agora. Certo? Então, a arrecadação, na verdade, a economia dos Estados Unidos vai crescer o quê? 1%. Ora, a economia cresce 1%. O ideal, nesse sentido, seria que a arrecadação crescesse 1%. Só que se a arrecadação crescer 1%, ela não tem a menor chance de pagar os juros. Não estou falando do principal, não. Os juros, aí ó, tá vendo? Estão todos me seguindo em fila indiana. Que é o que a gente quer. Viu? Não gritei com o gado. Não cutuquei o gado. Sabe? O gado, não estou falando do outro gado, né? O outro gosta de ser xingado, humilhado, cheio de trouxa. Esse não, cara. Os animais gostam de ser bem tratados. Acho que todos os seres vivos, né? Gostam de ser bem tratados. E se você tiver calma, tranquilidade, serenidade e amor, cara. Olha lá, ó. O gado te segue. Eu subo. Todos os dias de manhã eu faço isso. Eu subo. O gado só me vê e me acompanha até o curralzinho para lamber sal. Viu? Sem violência, sem... Isso é... Olha lá o gatinho, ó. Correndo que nem um doido. Acho que o gatinho dificilmente interage com as novilhas, né? É um bicho grande para ele. É ele curioso. Eu vou falar para você. Eu não tenho muito talento com animais, não. Mas não sei se é por causa do transtorninho. Os bichos gostam de mim. Cachorro não. Cachorro de cidade, por algum motivo, eles não gostam de mim. Eles me mordem. Mas os cães daqui, sim. E o gato, e as galinhas, e o gado. Eu nunca xingo, nunca grito, nunca brigo, nunca encosto, nunca atiro nada. Eles só me seguem. Né? Acho que eu não sou um ser humano ruim. Pelo menos não do ponto de vista dos animais. Mas enfim, voltando ao que a gente estava falando. O que acontece é que o crescimento da arrecadação não tem a mais microscópica chance de fazer frente ao aumento dos gastos com o pagamento da dívida. Sabe? Não tem a mais microscópica chance. O pagamento dos juros da dívida pública. Eu não estou falando de nenhuma das outras dívidas, não. Estou falando da dívida pública. Só dela. Não tem a menor chance. Certo? Menor chance mesmo. Diante, a economia teria que crescer 30% ao ano. Para dar conta dos juros. E vai crescer 1%. E aí se você pensar, descontar da inflação. Só que descontar da inflação oficial. Inflação oficial é 4%, altíssima. Mas a inflação real está de 8%. Então se você considera a inflação real, na verdade a economia vai cair 3%. Certo? A arrecadação não compensa a desvalorização do dólar. Porque a arrecadação é em dólares. Isso sempre foi bastante, porque o dólar é a moeda do mundo. Só que o dólar está desvalorizando no mundo inteiro. O Brasil, por exemplo. No governo do miliciano, o dólar estava o quê? 5,70. Agora o dólar está 4,70. O que significa isso? Significa que o dólar no Brasil desvalorizou 14%. Gente, isso está acontecendo no mundo inteiro. O dólar está desvalorizando, perdendo valor. Ora, se a média no mundo é uma desvalorização do dólar na faixa de 10%, o que a gente vê é que o dólar perdeu 10% do valor. Tudo que os Estados Unidos produzem hoje vale 10% a menos do que valia. Perfeito? Então, o que a gente tem aqui é uma situação na qual o dólar, que é a moeda que os Estados Unidos imprimem, vale cada vez menos. Certo? A inflação é cada vez maior. A arrecadação na prática diminui. A dívida aumenta. E aumenta muito e aumenta rápido. E os Estados Unidos não tem o que fazer. A elite dos Estados Unidos colocou o dinheiro na bolsa. A bolsa começou a cair, ela vai desabar.
ela vai desabar. Para explicar rapidamente, se o dólar está tendo uma desvalorização média de 10% no mundo, isso quer dizer que a bolsa deveria render no mínimo 10% ao ano só para compensar a desvalorização da moeda americana. E ela não está aumentando. Na verdade, o que aconteceu ontem e vai aumentar é a desvalorização da bolsa. Então eles estão perdendo. Certo, o mercado imobiliário é outro local onde a elite americana colocou o dinheiro dela. E o mercado imobiliário vai desabar também. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho. Peraí, deixa eu só... Que é o que a gente faz. A gente coloca o... Ah lá, o sal mineral primeiro. Porque aí o gado, para lamber o sal proteinado, tem que lamber o sal mineral. Que é o que a gente quer. Né? Viu? Pronto, foi simples. É assim que se lida com o gado, com amor e paciência. Muita paciência. Não tem que... quando você tem lógico, aqui são só 7 novilhinhas. Se tivesse mais, a gente teria que aboiar, né? Que é basicamente igual os nordestinos fazem, ou igual os goianos fazem. Goiano, centro-estino, usa o berrante. Aqui tem um. Mas esse é só para muito gado. Os nordestinos lidam com a quantidade intermediária entre poucas novilhas e um grande rebanho. Aí o aboiar funciona. Hey, boi! Aí os gados entendem e vêm. Né? Quando a gente está falando de Goiás, de Mato Grosso, a gente está falando de centenas ou milhares de cabeças de gado, não dá para você sair gritando né, boi por quilômetros e quilômetros e quilômetros. Né? Aí você usa berrante. Berrante. Você consegue se comunicar com o gado a grandes distâncias. E o gado entende. Certo? Não precisa de violência. Todos os seres vivos gostam de ser bem tratados. Essa é a verdade. Né? Todos os seres vivos gostam de ser bem tratados. Olha lá, ó. Onde as galinhas estão. Elas ficam saracoteando por aqui. Porque debaixo dessas folhas tem muito inseto. Tem sementes e tal, mas elas comem principalmente os insetos. É proteína, né? Eles passam um dia ciscando, comendo inseto. O que é bom, mantém os animais mais afastados. Eu sei que é estranho ficar falando de bicho, economia política, mas... né? Nós não temos um estúdio, estamos num local onde a internet é escassa. E eu não gosto de levar pânico. Tem gente que gosta de causar escândalo, aí você pega a imagem da bolsa, todo mundo desesperado e pulando. Não, isso não acrescenta, gente. Eu não estou aqui para fazer espetáculo, eu estou para tentar informar. Então vamos lá. Nós vimos que a situação dos Estados Unidos é insustentável. A bolsa, em algum momento, ela não vai cair, ela vai quebrar. E o setor imobiliário, ele também não vai cair, ele vai quebrar. Aqui está uma paisagem até mais bonita, mas eu tenho que alimentar as galinhas. Né? E elas já estão todas no campo. Então eu vou alimentá-las. E aí os doguinhos, o gato é o primeiro a comer. Mas, né? Aí tem os peixes também. Mas enfim, o setor imobiliário, ele, como eu também já disse outras vezes, ele há muito tempo nos Estados Unidos e cada vez mais no Brasil, se desvinculou da indústria da construção civil. Então ele não diz respeito à necessidade, ao direito que as pessoas têm de viver, de morar, de habitar. Não, ele é só uma forma de você ganhar dinheiro. Só que, como o setor imobiliário depende de financiamento, o setor imobiliário ele exige lucros mais altos do que qualquer outro setor especulativo. E sempre que você exige margem de lucros muito alta, o que vai acontecer? A especulação vai crescer e isso é inerentemente instável. Então a chance de quebrar é muito maior. Perfeito? A chance de quebrar é muito maior. De modo que, paralelo à crise nas bolsas de valores, onde os Estados Unidos alocaram 46 trilhões de dólares, quer dizer, se tiver uma queda de
20%. Isso quer dizer que os Estados Unidos perderam 9 trilhões de dólares numa pancada. Só que a queda vai ser maior, ela vai ser parecida com a bolsa, ou até maior do que o crash da bolsa de Nova York em 1929. Então nós estamos falando de perdas devastadoras, absolutamente devastadoras. Os bilionários, os bancos, os investidores vão perder tudo. E o pior é que, como nos Estados Unidos não há um sistema de aposentadoria ou de pensões pública, né? Não tem um INSS americano, o rendimento das pessoas, o rendimento das pensões e das aposentadorias depende do desempenho da bolsa. Eles atrelaram as duas coisas. Se a bolsa quebrar, o rendimento de todos os aposentados e pensionistas também vai para o chão. Mas não as dívidas. As dívidas vão crescer, certo? E aí, se você tem um aumento na dívida e uma diminuição feroz nos ganhos, num país que já está gastando mais do que ganha, quer dizer, se o rendimento médio, como a gente disse, 5.500, e o endividamento médio só no cartão de crédito, não estou falando, né, mercado imobiliário. Em muitos estados dos Estados Unidos, 30% da renda ou até mais vai para pagar a hipoteca. Perfeito? Então vai para pagar a hipoteca. O rendimento cai, os gastos aumentam. Os americanos estão usando cartão de crédito para financiar comida, água, energia. Não é sustentável, gente. Não tem como ser sustentável, certo? Não tem como ser sustentável. Vai quebrar todo mundo. As aposentadorias e pensões vão para o chão, porque estão ligadas à bolsa. O setor imobiliário vai para o chão, porque as pessoas vão tentar recuperar o dinheiro perdido na bolsa no setor imobiliário, todo mundo vai vender. E o setor imobiliário quebra também. Vai acontecer a mesma coisa no Brasil. O setor imobiliário no Brasil, em muitos locais, na maior parte do país, há muito tempo está desvinculado com a indústria da construção civil. Então ele vai quebrar. As pessoas colocam dinheiro em imóveis pensando em renda. Só que isso é especulação pura e simples. E o setor imobiliário tem uma liquidez muito baixa, o que quer dizer que é difícil vender. Quando as pessoas perderem dinheiro na bolsa, ou perder dinheiro em grandes quantidades por qualquer outro motivo, eles vão fazer o quê? Tentar vender o imóvel. Só que imóvel é um bem líquido, demora para ser vendido, a não ser que você faça um enorme desconto. Ou seja, que o mercado desabe. Se o mercado começar realmente a desabar, todo mundo vai querer vender antes de cair ainda mais. E aí ninguém vai querer comprar esperando que caia ainda mais. Então, é uma avalanche de más notícias. É uma avalanche de más notícias. Que espera não só os Estados Unidos, mas o Brasil, Portugal. Portugal também, a economia deles está em bases muito complicadas, porque o país especulou demais no setor imobiliário. Pediu dinheiro emprestado para especular no setor imobiliário. Repare, não na construção civil, no setor imobiliário. Então, Portugal vai para o saco. Talvez até primeiro que os Estados Unidos, mas vai. E o Brasil também, principalmente quem investe, não é investe, gente. Você não é investidor em imóveis. Você só é investidor em imóveis quando você compra um lote e constrói alguma coisa. Certo? Para você morar. Quando você está pensando em ganhar dinheiro com isso, você é um especulador. E a maior parte que nós temos no Brasil hoje não é de investidores, é de especuladores. Vão quebrar. Entenda? Vão quebrar, vão quebrar. Pode ter certeza absoluta disso, vão quebrar. E aí a gente vai ter a quebra do sistema como um todo. O crash de Nova York, 1929, vai parecer um paraíso em comparação com o que está para acontecer. Eu venho falando que a Bolsa de Nova York vai quebrar, certo? Que os bancos vão quebrar, que os administradores de fundo vão quebrar. É óbvio que não todos, mas a maioria vai quebrar. E hoje, ontem, foi só um aperitivo na estabilidade que está rondando todo o mercado, certo? Para não ficar um vídeo muito longo, daqui a pouco eu quero gravar sobre a relação entre França e África. Porque a internet é muito ruim, vai levar horas e horas e horas para carregar esse vídeo, certo? Então, de toda forma, a mensagem final é: os Estados Unidos vão fazer e vão acontecer. Vão invadir o Níger através da Nigéria, vão fazer guerra com a China,
Gente, vão porcaria nenhuma, eles não têm dinheiro. Eles não têm produção, eles não têm como financiar a guerra. Simples assim, eles não têm recurso. Como é que você faz guerra sem recurso? Então não vai acontecer nada disso. O que vai acontecer, eles sim vão quebrar. Tá certo? Não tem nada de invadir Níger, Nigéria, guerra total na África Ocidental, invadir a China. Isso não vai acontecer. Não vai. Quem está falando isso ou é empolgado, ou é mentiroso, ou é obtuso. Não vão, porque o primeiro passo quando você quer fazer uma guerra é ter os recursos. E os Estados Unidos, os países da OTAN, simplesmente não têm esses recursos. Eles estão quebrando. Quebrando. Eles não têm mão de obra. Eles não têm tecnologia, eles não têm base industrial. Como é que eles vão fazer guerra, gente? Por isso que eles estão apanhando como bode na horta na Ucrânia. Por isso que a Rússia está descendo o burralho. Aliás, eu vou deixar um vídeo aqui para mostrar o tanto que eles estão apanhando. Ok? Um bom dia. Fiquem bem. Да я-то принял, я наблюдаю, то что со 124 точки на 144 идет 8, а у нас там один Алеша. Ну одним Алеша, хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне, Я их смотрю, что ты орешь? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. да. Туром работайте. Когда наблюдает... Пусть поддержат что-нибудь, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Везде, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там пулеметчиком скорректировал огонь. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же... Хорошо, что-то Нет, Че по НЦВТ, не спроси? Мужичок, явите прием. Не работает. И техники сразу прям... Ай, Ты видишь, хорошо поклал, молодец. Где Рэмбо, смотри, он... Поддерживают наши, еще НЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Пусть прикрывают. Спроси сапог АГС еще есть, пусть туда второй летел в Укропске. Минус два танка у них. Еще скажи, наблюдаю. И... О, меня... Наш ёб... Сука. Герой России. По нему. Вообще камикадзе, он впритык. Чё по нашим? Спроси, что у нас, что по расходу? Спроси.
Давай, откройте. Наш откатывается, наш откатывается. Империя.